Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos estudar como fazer cálculo de gotejamento de soro. Bom, nas aulas anteriores que nós estudamos os materiais, nós vimos que temos equipo macrogotas e microgotas. Então, o cálculo ele é feito através de fórmulas para encontrar então esse gotejamento que ou seja em macro ou em microgotas. Dá para fazer por regra de 3? Dá, mas facilita usar as fórmulas que nós temos disponível para poder fazer esse tipo de cálculo. Tudo vai depender de como vai ser feita a prescrição pelo médico. Se ele vai prescrever em macro ou microgotas e se ele vai prescrever em hora, ou seja, de hora em hora, ou que essa prescrição de soro é para correr no paciente em minutos. Então, eu tenho fórmula para macrogotas e microgotas. Se a prescrição for em hora, ou seja, se ele prescrever de 4 em 4 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, 24 em 24 horas na prescrição. Ou eu tenho as fórmulas para minuto, macro e microgotas. Quando a medicação num soro precisa correr, por exemplo, em 30 minutos, em 40 minutos, por exemplo. Então, quando eu tenho a prescrição em minuto, eu uso essas fórmulas aqui, ó. Quando eu tenho prescrição em hora, eu uso essas fórmulas que estão aqui. Ou seja, para macrogotas, o número de gotas por minuto vai ser o volume total que eu tenho do soro, dividido pelo tempo em hora, vezes 3. Se a prescrição for em microgotas, para correr em hora, o número de microgotas por minuto vai ser volume total, dividido pelo tempo em hora. Veja, toda vez que eu tenho a prescrição de um soro, seja ele fisiológico, ou um soro glicosado, ou um glicofisiológico, ele vai gotejar quando eu administro no paciente. Então, eu tenho lá o equipo, que vocês podem ver na aula sobre os materiais, e esse equipo ele vai gotejar, né? Quando é macrogotas, o equipo, que são consideradas gotas normais, a prescrição é normal, soro fisiológico, 8 em 8 horas, por exemplo, quando o médico prescreve sem identificar, né, se é macro ou micro, considera-se macrogotas. Então, a gente calcula a quantidade de gotas para que esse volume aqui corra nas horas determinadas, ou seja, se é para correr esse soro de 250 em 2 horas, então eu vou fazer o cálculo para ele gotejar para que ele inicie e acabe no prazo de 2 horas. Se eu tenho um soro, por exemplo, que eu tenho aqui só o frasco, né, de 1000, que é um volume de 1 litro, então ele prescrito em 12 horas, eu preciso calcular para que o volume total dele, do início até o fim, dure 12 horas, mantendo a veia do paciente, por exemplo, né? Hidratando esse paciente e gotejando aos poucos, né? Para que esse volume total dure essa quantidade de horas, se for 24 em 24, ou 12 em 12, ou 8 em 8. Então, eu preciso fazer o cálculo para que esse soro corra nesse tanto de horas, né, o volume total dele, que não acabe nem antes e nem depois. Lembrando que todo soro nós fazemos a identificação, né, a etiqueta e a escala, ó. Por exemplo, aqui o soro, ele começa às 8 e vai acabar às 8 do outro dia. Então, é uma escala para eu me guiar do início do volume até o fim para ver se está correndo nas horas determinadas, tá? Então, para isso, para que ele corra nessas horas determinadas corretamente, eu preciso calcular o gotejamento e preciso regular
no equipo para que goteje aquilo que eu encontrei por minuto, para que então o soro dure, né, o tempo prescrito, né, e aconteça a administração de acordo com a prescrição médica. Bom, eu vou fazer alguns exemplos de cálculo com vocês, tá? Vou fazer aqui 4 exemplos de prescrição de soro, hora, macro e microgotas, minuto, macro e microgotas. Vamos supor que temos um prontuário do paciente com as seguintes prescrições: soro fisiológico 0,9%, 1000 ml, prescrito de 12 em 12 horas, EV, macrogotas. Tenho também um soro glicofisiológico, 500 ml, prescrito de 8 em 8 horas, EV, microgotas. Tenho um soro fisiológico, 0,9%, 250 ml, EV para correr em 60 minutos, macrogotas. Tenho um soro glicosado, 5%, 100 ml, EV para correr em 45 minutos, microgotas. Então, vamos ver como proceder com as fórmulas. Quais são as fórmulas para a gente poder calcular essa prescrição? Então, se eu tenho um soro prescrito em hora, macrogotas, a fórmula é número de gotas por minuto é igual a volume dividido pelo tempo em hora vezes 3. Se eu tenho a prescrição agora em hora, microgotas, o número de microgotas por minuto vai ser igual ao volume total dividido pelo tempo em hora. Para agora, prescrição em minuto, eu calculo macrogotas como número de gotas por minuto vai ser igual volume vezes 20 dividido pelo tempo. E para um soro prescrito em minutos microgotas, o número de microgotas por minuto vai ser igual volume vezes 60 dividido pelo tempo. Então, vamos fazer os cálculos, seguindo, então, essas fórmulas. É só substituir na fórmula, pessoal. Volume é 1000 ml do soro, 1000, dividido pelo tempo, que é hora, né? Ó, tempo, volume. O tempo é 12 horas, vezes o 3 da fórmula, que é uma constante. O 1000 é dividido por 12 vezes 3, que é 36. Vamos fazer este cálculo? 1000 dividido por 36. 10 dá por 36? Não. 100 dá, né? Quantas vezes eu multiplico 36 para se aproximar de 100? Vamos ver. 36 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Vamos ver se é por 3. 36 vezes 3. 6 vezes 3, 18.
vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Passou de 100. Então, é por 2, né? Por 2 dá 72, que sobra. Empresta 1, né? 10 menos 2 é 8. 9 menos 7, 2. Sobra 28. 28 dá por 36? Não dá, mas eu tenho um zero para baixar, né, ó. Então, baixo esse zero. Vamos ver quantas vezes eu multiplico 36 para se aproximar de 280? Vamos ver 36 vezes 7. 6 vezes 7, 42. Vai 4, né? 7 vezes 3, 21. E 4, 25. Bom, se eu fizer por 8, vamos ver. 36 vezes 8, 6 vezes 8, 48. Vai 4. 8 vezes 3, 24. Com mais 4, 28. Passou, né? Então, é por 7, ó. 7, então, vezes 36, 252. Empresta 1 do 8 aqui, 10 menos 2, 8, 7 menos 5, 2, e aqui 0. 28. E vai ficar, né, indo essa conta. Então, eu tenho zero para baixar? Não tenho. Eu vou ter que colocar o primeiro zero, vai vírgula na chave. Então, vai de novo por 7, né? Porque por 8 passa, que vai ser 252, que sobra 28. E assim sucessivamente. Então, eu tenho que 1.000 dividido por 36 é 27,7. Só que como é gotas, né? Eu preciso arredondar isso aqui. Então, vai ser aproximadamente o quê? 28 gotas por minuto. Então, o meu número de gotas por minuto vai ser aproximadamente, vamos colocar aqui para ficar mais visível, né? Gotas por minuto. Então, eu tenho que gotejar por minuto 28 para correr um soro de 1.000 em 12 horas. Bom, vamos para o próximo cálculo. Um soro glicofisiológico 500 ml ao volume. 500 ml de 8 em 8 horas. Então, eu tenho o tempo aqui e o volume aqui. Então, a fórmula de microgotas, né, que é o prescrito, é igual volume dividido pelo tempo. Qual é o volume? 500 ml. Substituo na fórmula. Dividido pelo tempo, que é 8. Quanto será que dá isso, hein, pessoal? Vamos fazer o cálculo? Então, vamos fazer aqui para separar para lá, né? 500 dividido por 8. 5 dá por 8? Não, mas 50 dá, né? Quantas vezes eu multiplico 8 para se aproximar de 50? 6 vezes 8 é 48. Então, 6 vezes 8, 48, sobra 2, né? 2 dá por 8? Não, baixo o zero aqui. Quantas vezes agora eu multiplico 8 para se aproximar de 20? Vai ser 2, né? 2 vezes 8, 16. Que vai sobrar 4. 4 dá por 8? Não, preciso adicionar o primeiro zero. Vai uma vírgula na chave. Quantas vezes eu multiplico 8 para se aproximar de 40? 5 vezes 8, 40, não é? Sobra 0. Então, deu que o número de microgotas é 62,5. Quando é 5 para cima, depois da vírgula 5 para cima, eu arredondo para mais. Então, o número de microgotas por minuto vai ser igual a 63, né? Microgotas por minuto. Para correr o quê?
um soro de 500 ml de 8 em 8 horas. Vamos subir aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, olha lá, tem uma outra prescrição agora, que é em minutos, né? Essas duas prescrições. Em macrogotas e microgotas. Eu tenho a fórmula aqui de cada uma com os valores de constante em cada fórmula. A prescrição, um soro fisiológico de 250 ml para correr em 60 minutos, macrogotas. Então, só substituir na fórmula, pessoal. O volume que eu tenho é 250 ml, então 250 vezes 20 da fórmula, dividido pelo tempo, que é 60. Vamos fazer este cálculo, 250 vezes 20, vamos fazer aqui no cantinho, 250 vezes 20, o 0 para cá, o 2 para cá, baixo o 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10 vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 5.000. Então, 5.000 dividido por 60. Posso cortar o 0 para me facilitar. Então, pessoal, dá 500 dividido por 6. Vamos fazer aqui embaixo? Então, 500 dividido por 6. 5 dá por 6? Não, mas 50 dá, né? Quantas vezes eu multiplico 6 para se aproximar de 50, será? 6 vezes 8, 48, não é? Então, vai ser por 8. 8 vezes 6, 48, sobra 2, não é? 5 empresta, né? Aqui 1, ó, 10 menos 8, 2. 5 se tornou 4, 4 menos 4, 0. 2 dá por 6? Não, mas eu tenho um 0 aqui para baixar. Então, eu baixo ele, que ficou 20. Quantas vezes eu multiplico 6 para se aproximar de 20? 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 18. Então, sobra de novo o quê? 2 empresta 1, 10 menos 8, 2. 2 se tornou 1, 1 menos 1, 0. 2 dá por 6? Não, vou ter que adicionar o primeiro 0, vai vírgula na chave. Quantas vezes eu multiplico 6 para se aproximar de 20? 3 novamente, né? 3 vezes 6, 18. E aí, vai continuar sobrando 2 e vai continuar aqui essa conta, né? 3, 3, 3, 3. Então, 500 dividido por 6 vai dar o quê? 83,3, que é aproximadamente 83 gotas por minuto, não é? É macrogotas, prescrição para correr em minuto. Por que eu arredondei para baixo? Porque depois da vírgula deu um valor menor do que 5. Então, vamos lá na quarta e última prescrição. Prescrição também em minutos, mas microgotas. Então, eu tenho na fórmula número de microgotas por minuto é igual a volume vezes 60 dividido pelo tempo. Então, vamos substituir na fórmula. O volume é 100 ml e o tempo é 45 minutos, não é? Então, volume 100 ml vezes 60 dividido pelo tempo, que é 45. 100 vezes 60, vamos fazer aqui. Abaixo o 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, igual a 6.000 dividido por 45. Vamos fazer este cálculo? 6.000 dividido por 45. 6 dá por 45? Não, mas 60 dá, né? Quantas vezes eu vou multiplicar 45 para se aproximar de 60? Vai ser uma vez, porque se eu multiplicar por 2, ó, 45 vezes 2. 5 vezes 2, 10, vai 1. 2 vezes 4,
8 e 1, 9. Passa de 60, né? Então, vai dar 1. Então, o 6 empresta 1 para cá, 10 menos 5 vai dar 5. 6 se tornou 5, 5 menos 4, 1. Sobrou 15. 15 dá por 45? Não. Mas eu tenho 0 para baixar, que dá 150. Quantas vezes eu tenho que multiplicar 45 para se aproximar de 50? Vai ser por 3. 5 vezes 3, 15, vai 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. Porque se eu fizer por 4, vai passar. Então, vai dar por 3, que vai dar 135. Empresta 1 aqui. 10 menos 5, 5. 5 se tornou 4. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. 15 de novo, gente. 15 dá por 45? Não, mas eu ainda tenho mais um 0 para baixar, olha só. Que vai dar a mesma coisa, né? Quantas vezes eu multiplico 45 para aproximar de 150? 3. 3 vezes 45, 135. Que vai sobrar o que de novo? 5 empresta 1, se torna 4. 10 menos 5, 5. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. 15. 15 dá por 45? Não dá. Eu tenho 0 para baixar? Não tenho mais, já baixei os 2 que eu tinha. Então, eu tenho que adicionar um 0 aqui, ó. Quando eu adiciono um 0 aqui, vai vírgula na chave, porque é o primeiro que eu tô adicionando. Eu não tenho mais para baixar. Quantas vezes eu multiplico 45 para se aproximar de 150? 3 de novo, que é 135, que vai sobrar 15 de novo. E essa conta vai continuar. Então, 6.000 dividido por 45 vai ser igual a 133,3, que é aproximadamente 133 microgotas por minuto. Então, ó, número de microgotas por minuto vai ser igual a 133, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido como calcular, né, o gotejamento de soro para as diferentes prescrições. Nós temos aqui prescrição macro e microgotas em hora, macro e microgotas em minutos. Então, usamos as diferentes fórmulas para nos facilitar o cálculo, né, para gotejar, então, o previsto nessa hora prescrita pelo médico. Serve para quê? Serve para que o soro corra na hora determinada, né? Que goteje em macro ou microgotas nesse período, para quando eu for trocar de novo dentro de 12 horas ou de 8 em horas, né? Esse soro esteja acabando para que eu coloque um novo, por exemplo, e que não tenha acabado antes, ou que não tem um monte de líquido ainda lá para correr, que não correu na hora prevista, tá? Então, serve para isso, pessoal, para que a prescrição seja feita de maneira correta no tempo prescrito, ok? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.